Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se no contrário, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Pai, Tu és santo, a Tua palavra é santa e verdadeira também. E, Senhor, como nós já temos sido, através dessa série, desafiados em um tempo incomum de olhar para a Sua palavra e ver uma verdade comum, um chamado para amar a Sua igreja. E Deus, nós temos um grande desafio aqui nessa carta de Tiago, que nos chama, nos convoca, Senhor, a olhar para o outro sem parcialidade, a tratar todos de forma igual. E, Senhor, nós sabemos o quanto isso é difícil, o quanto isso se faz impossível às vezes em nossas vidas. Somos falhos e pecadores, ó Pai, e queremos ao final desse sermão entregar o nosso pecado de parcialidade, reconhecer, ó Deus, que por mais que nós venhamos a julgar os outros por parcialidade, nós também agimos assim muitas vezes. Que ao final da Tua palavra, Senhor, nós estejamos arrependidos e um pouco mais transformados por ela, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Há um tempo atrás, talvez vocês ficaram sabendo especialmente de uma comunidade aqui no Brasil. Isso repercutiu muito, né? E se vocês não sabem, é sinal de que, diferente de mim, vocês não acompanham os sites de fofocas gospels, né? Misericórdia, né? Mas é algo que repercutiu aí no meio evangélico brasileiro, de uma certa comunidade que tinha ali um lugar VIP para convidados especiais, ou seja, determinadas figuras, influencers, figuras públicas importantes, os mais ricos, os mais intelectuais, né? Aqueles que eles consideravam pessoas assim mais importantes deviam se sentar separados do público em geral, né? Eles tinham um lugarzinho especial ali voltado para eles dentro dessa comunidade. E eu me lembrei que há um tempo atrás, talvez eu até já compartilhei isso com alguns irmãos aqui, um pouco antes da gente comprar essas cadeiras que nós adquirimos, eu fui em uma comunidade aqui de Pissarras para conhecer como eram essas cadeiras, se valeria mesmo a pena a gente adquirir, né, essas cadeiras como comunidade. E eu cheguei, né, fui muito bem recebido, um rapaz muito cordial, né, ele me recebeu muito bem.
Então eu fui até a frente, a gente foi olhando as cadeiras, olhando o lugar, muito bonito, e eu me sentei nas cadeiras da frente. E aquele rapaz tomou um susto. Ele falou, não senta aí na frente. Não senta, eu nunca me sentei aqui na frente, porque esses lugares são separados para determinadas pessoas. Ou seja, embora não fosse uma salinha VIP, um lugarzinho VIP, mas existia um lugar VIP ali separado para determinadas pessoas que não poderiam se sentar junto com o público geral, junto com as outras pessoas comuns, vamos dizer assim. Irmãos, e eu sei que isso, embora isso exista, isso seja um escândalo para a gente, eu espero, que isso sempre seja um escândalo para a gente. Isso, não é nem de longe uma prática nova dentro das igrejas. Há décadas já, megas igrejas fazem separação entre pessoas, pastores, apóstolos, profetas, políticos, ricos, Todas essas pessoas parecem que pertencem a uma classe especial de seres humanos e precisam se sentar em um lugar separado das outras pessoas. E a existência desse tipo de classificação, meus irmãos, como eu já disse, é algo terrível. Mas como a gente leu aqui, e aqui, a gente precisa, às vezes, parar de olhar para a igreja primitiva assim com um olhar falso, de olhar para a igreja primitiva comparando os nossos dias como que a igreja primitiva foi a igreja perfeita, a igreja dos nossos tempos, é a igreja que precisa olhar para trás e aprender muito, porque nós estamos, irmãos, a gente olha aqui e a gente está vendo o Tiago tratar de áreas VIPs dentro da igreja do primeiro século, da igreja primitiva. Tinham muitas coisas na igreja primitiva que eram boas e que nós precisamos imitar, é claro, mas não era uma igreja perfeita. Afinal de contas, se nós estivéssemos lá junto com outros pecadores, nós também estragaríamos aquela igreja, não é verdade? Então, nós temos que parar com esse olhar utópico, falso, de uma realidade que não existe, da igreja perfeita e hoje a igreja tão pecadora. Não, a igreja sempre foi pecadora, mas nós somos pecadores que estamos sendo transformados pela graça de Cristo Jesus. E as áreas VIPs, a parcialidade, sempre fez parte da existência da igreja de Cristo Jesus, infelizmente. Então, no primeiro século, é com isso que Tiago está lidando aqui. Os pecados são os mesmos desde o Éden, Eu tinha um professor na minha faculdade de administração que ele sempre falava assim, que a história sempre se repete, só mudam os personagens, Os protagonistas sempre são os mesmos, os atores, os protagonistas mudam, os atores mudam, os coadjuvantes mudam, mas a história desde o Éden, meus irmãos, ela vem se repetindo, porque a história do Éden se repete dentro dos nossos corações que são orgulhosos e que tratam os outros, infelizmente, com parcialidade muitas vezes. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Cristo que nos orienta sobre isso na manhã de hoje, para aprendermos a amar a igreja como realmente Cristo quer que a gente ame. Então, meus irmãos, a porta que o rico entra, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa comunidade, por não termos uma área VIP, é a mesma porta que o pobre entra, a porta que o doutor entra, é a mesma porta que o inculto entra, a mesma porta que o branco entra, é a porta em que o negro entra. Nós sempre creremos que o culto cristão não tem convidado VIP, ou aliás, tem um, não é verdade? Nós temos um convidado VIP, e nós temos um convidado mais importante sobre todos nós aqui, que não é o pastor, que não é um presbítero, que não é o diácono, não é. Quem é esse convidado VIP? É o único Deus, o Deus único, vivo, verdadeiro, o Deus triúnico, o Deus triuno, o Deus da Trindade. Então, meus irmãos, não vamos achar, por exemplo, olhando aqui para a passagem de Tiago, porque nós não temos áreas VIP dentro da nossa comunidade, não vamos achar que nós não podemos cair nesse erro da parcialidade como comunidade. E nós vamos ver que nós temos muito que aprender aqui com o Tiago, porque como Romanos diz, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, tudo que está escrito para o nosso proveito. Então, que a gente tire bastante proveito do capítulo 2 de Tiago hoje, ou dessa porção. Então, a mensagem de Tiago para nós hoje é uma mensagem que tem a sua gravidade, que tem a sua importância, e é um lembrete de uma realidade terrível. A realidade de que, meus irmãos, embora nós não tenhamos áreas VIP aqui, materialmente falando, no nosso local geográfico,
mas nós podemos, infelizmente, ter muitas áreas VIPs dentro do nosso coração, né? Uma parcialidade, um tipo de favoritismo na forma como a gente trata as pessoas. E esse é um pecado que não pode existir em nosso meio. Como é que Cristo falou que ele seria conhecido pela sua igreja? Como? Quando nós amássemos uns aos outros. Quando não tem favoritismo, quando não tem parcialidade, mas quando existe o quê? Comunhão, quando existe unidade, quando existe um afeto igualitário entre todos nós. Então, o mundo vai reconhecer que Cristo nos enviou. Reconhecendo que Cristo nos enviou, o mundo vai ver quem é o nosso Cristo, né? O mundo vai reconhecer quem é o nosso Salvador. Então, se tem algo que nós não podemos tolerar no nosso meio, todos os tipos de divisões. Meus irmãos, porque isso é obra do diabo. Isso é obra maligna. Parcialidade, qualquer coisa que venha para dividir, para fragilizar a igreja, nesse sentido, é obra satânica no nosso meio. Por isso, meus irmãos, é essa gravidade de nós termos o nosso coração disposto a obedecer a Cristo, mas não se submeter à vontade do diabo, que é se alimentar de fé, e fé da igreja. Ver divisões, ver facções, ver todo tipo de fragmentação no meio da igreja, né? Isso quer dizer, pastor, mas eu sou mais próximo de algumas pessoas e de outras. Não, está tudo certo, não tem problema, a gente não vai ser tão amigo de todos. Mas a questão não é essa, a questão é não saber acolher, a questão é não saber dar a importância para essa pessoa como nós podemos dar para outras também. A questão é nós tratarmos algumas como nós tratamos com honra quando nós recebemos em nossa casa, e tratarmos outros com desonra ou de forma indiferente. E a gente não recebe ninguém assim na nossa casa, né? A gente sempre recebe da melhor forma possível. Então, semana passada, nós vimos que a igreja deve ser permeada em relacionamentos. Hoje nós vamos ver que esses relacionamentos não podem ser baseados na parcialidade, no favoritismo. Esses relacionamentos precisam ser baseados no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que, no verso 1, nós vamos olhar para a parcialidade como paganismo. Verso 1, parcialidade como paganismo. Nos versos 2 a 7, nós vamos olhar para a parcialidade como ignorância. E nos versos 8 a 13, a parcialidade como rebelião. Então, primeiro, nos primeiros versos, Tiago diz aqui no verso 1, meus irmãos, olha só o que ele diz, irmãos. Vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, não podem ter fé em Cristo e ao mesmo tempo o quê? Tratar os outros com parcialidade. Já está falando, isso é paganismo. E dizer que parcialidade é paganismo, meus irmãos. Tiago está falando sobre quando nós tratamos os outros baseados na aparência. A palavra parcialidade aqui significa receber a face ou receber o rosto, ou seja, o nosso coração só ganha disposição em relação ao outro conforme os nossos olhos o enxergam. Sabe aquela frase comumzinha que muita gente diz assim, o meu santo não bateu com o dele? Sabe? Não, eu não fui com o santo dele, eu não fui com a cara dele. Ou seja, os nossos olhos receberam a face do outro e nós já executamos o julgamento, já distanciamos essa pessoa da nossa vida. É exatamente isso que Tiago está falando aqui, que nós não devemos fazer. Porque se nós fazemos isso, a nossa fé em Cristo não é verdadeira, ela é falsa. É um paganismo, é uma parcialidade, nós estamos mentindo. É isso que Tiago está falando. Por isso que o apóstolo João, lá em 1 João 4,20, ele diz, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, meus irmãos, se nós nos declararmos cristãos, se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, a nossa confissão de fé, escrituristicamente falando, como que ela é? Ela é falsa, ela é uma mentira. Mas, por outro lado, existe aí as formas confiáveis da gente atestar, né? Que aquilo que nós confessamos é verdadeiro. Como que é? É o contrário, então, de sermos parciais. Então, tratando todos de forma imparcial. Todas as pessoas, sim,
todas as pessoas ao seu redor. Todas as pessoas. Tratar todas as pessoas sem discriminação, sem acepção, sem parcialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa fé é verdadeira. Quer dizer que se você consegue tratar as pessoas dessa maneira, sua fé ela é genuína, você atesta a sua confissão de fé. Então, se a parcialidade é paganismo, qual que é o antídoto desse paganismo, né, que nos ronda quando nós agimos com parcialidade? O próprio verso 1 vai dizer, ele diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ou seja, o próprio verso 1 diz que o antídoto para a gente agir contrário à parcialidade, a solução para isso é que os nossos olhos estejam no Senhor que nós confessamos. Os nossos olhos precisam estar no Senhor da glória. Esse Cristo Jesus que se fez homem por nós, que morreu por nós, enquanto nós éramos o quê? Como que você reagiria se do seu lado, nesse exato momento, estivesse sentado um bêbado? Como que você reagiria se do seu lado não estivesse uma pessoa próxima a você, mas uma prostituta, por exemplo? Com toda a sua caracterização. Como que você reagiria se do seu lado sentasse alguém que você sabe que tem as suas convicções políticas totalmente contrárias à sua, e que vocês já entraram em desacordo algumas vezes por causa disso? Como que seria a nossa reação diante disso, meus irmãos? Então, tratar essas pessoas com imparcialidade, nós só conseguiremos quando nós olharmos para Cristo, porque é exatamente isso que Ele fez com a gente. Ele se fez homem, Ele morreu por nós quando nós éramos esses bêbados, fedidos, caídos na sarjeta. Quando nós éramos esses que estávamos sujos, quando nós éramos esses que seguíamos o curso, os desejos do nosso próprio coração. Então, Cristo Jesus, Ele não nos trata com parcialidade, mas Ele nos trata como? De forma graciosa, misericordiosa, de forma amorosa. É assim que Ele fez por nós. Por isso que os nossos olhos precisam estar aonde? No Senhor da glória. E se Ele fez o que fez por nós, tendo toda a glória, se Ele se fez mendigo para alcançar os mendigos, então nós não podemos olhar para os outros com os nossos critérios. Mas com o critério de quem? Com o critério daquele que se fez pobre por amor aos pobres, para que Ele, se fazendo pobre, a gente fosse feito rico por meio dEle. Não é assim? Então, meus irmãos, nós não merecíamos o amor de Deus. Não merecíamos o amor do Senhor da glória. Ele nos amou, e é isso que Tiago quer nos lembrar, que é impossível confessar o Evangelho de Cristo Jesus, mas e ao mesmo tempo, com a mente tranquila, tratar as pessoas de forma indiferente, sem dar importância, sem dar honra, com parcialidade, né? Ele diz, olha, isso não é com base na fé cristã, mas isso é paganismo, isso é descrença. Então ele vai dizer, olha, se você crê no Evangelho, se esqueça disso, o Senhor odeia a balança injusta. A gente vê isso por toda a Escritura. Deus odeia a balança injusta, por isso que na família de Deus não há espaço para o favoritismo. Mas o texto continua, e ele vai mostrar que o favoritismo não mostra apenas uma descrença no Evangelho. Ele vai mostrar para a gente agora, dos versos 2 ao verso 7, que a parcialidade faz com que a gente encare a realidade, encare Deus, encare a obra de Deus com ignorância. Por isso que nós encontramos essa parábola aqui, onde ele diz, olha, imagine que na sinagoga de vocês, né? Ele está dizendo essa parábola aqui a partir do verso 2. Por que ele diz na sinagoga de vocês? Porque ele está falando aqui para judeus convertidos ao cristianismo. Então, ele ainda continuava com as suas sinagogas, mas pregando a respeito de Cristo. Então, é como se ele dissesse assim para a gente hoje, olha, imagine que na igreja de vocês, né, entram 2 homens. Um entra com as suas roupas luxuosas, com a sua roupa de marca, né, com um relógio de ouro no seu pulso, com um cordão de ouro no seu pescoço. E aí você vê esse homem entrando,
E ao mesmo tempo entra um outro homem, muito mais simples, com a roupa do vereador da eleição passada, né? Aquela camiseta que as pessoas têm, né? Com o boné do vereador da eleição passada. Um homem muito simples, com a sua roupa rasgada. Mas aí você olha para o homem rico e diz: olha, vem aqui que eu tenho um lugarzinho preparado para você. Eu tenho um lugar especial para você dentro da nossa comunidade. Sente-se aqui, aqui é o lugar mais confortável. E ao mesmo tempo você se dirige para esse homem com a camiseta do vereador da eleição passada, e você fala: olha, você fica aqui no fundo, né? Não precisa ir lá na frente, não, pode ficar aqui no fundo, aqui é o seu lugar. Não precisa nem se sentar na cadeira, sente-se aqui no chão. É isso que Tiago fala ali, né? Sente-se aqui no chão, né? Esse é o lugar que nós temos para você. O que Tiago mostra aqui, meus irmãos, é que quando alguém faz isso, quando uma igreja separa pessoas baseado na sua importância, baseado na sua significância que a própria igreja dá, ou baseado na sua aparência entre aqueles que sentam na área VIP e aqueles que não, essa igreja, essa comunidade está ignorando fatos importantes. Primeiro, eles estão ignorando o caráter de Deus. Levítico 19:15, Deus é muito claro, ele vai dizer: sejam imparciais, nem agradem o rico, nem favoreçam o pobre. Ou seja, no julgamento de vocês, no nosso julgamento, nós não precisamos favorecer nenhum e nem outro, nós temos que ser o quê? Imparciais, porque o caráter de Deus é assim, é imparcial. O caráter de Deus é um caráter justo, ele não julga de acordo com a aparência, ele não julga de acordo com a classe social, ele não julga de acordo com o status, mas o que é mais importante? Quando a gente olha para a Escritura, aqui na carta de Tiago ele vai falar isso. Quando a gente olha para todo o Antigo Testamento, a gente vê algo que Deus ele coloca na história quando há um oprimido e um opressor. Do lado de quem que sempre Deus se coloca? Do lado do oprimido. Não é isso que várias vezes a gente encontra, que Deus ele defende a causa da viúva, do órfão e do estrangeiro. No capítulo 5 aqui de Tiago, ele diz que o rico que enriquece à custa de opressão, ele diz: olha, esse rico vai ser alvo da vingança do Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, o que Tiago está trazendo aqui para a gente é que o Senhor cuida daqueles que nós muitas vezes olhamos com desprezo, é que o Senhor valoriza muitas vezes exatamente aquele que nós desvalorizamos. E Tiago mostra também que quem age com parcialidade ignora não apenas quem Deus é, mas ignora a obra de Deus, ignora a graça de Deus. No verso 5, olha só o que Tiago diz: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então olha só, aqui no verso 5, nós vemos a graça sendo apresentada por Tiago de uma forma sublime, como que humilhando os homens, como que Tiago falando: olha, aqueles que vocês desprezam é exatamente sobre aqueles que a graça de Deus abunda, exatamente sobre aqueles que a graça de Deus está, e se o mundo os despreza, Deus os faz habitantes do seu próprio reino. E isso, meus irmãos, não significa que a salvação depende da conta bancária. Haverá ricos no céu, ricos no inferno. Haverá pobres no céu, pobres no inferno. Mas o que Tiago quer dizer aqui para a gente é que a obra de Deus inverte as categorias humanas de sucesso e dignidade. Enquanto nós consideramos uns dignos e batemos palmas, pode ser que Deus esteja reprovando. Enquanto nós consideramos outros indignos e reprovamos esse, pode ser que Deus esteja aprovando, porque a ordem de Deus muitas vezes é o inverso da nossa, porque nós enxergamos como o homem vê, nós enxergamos as aparências, mas Deus enxerga o coração, e glória a Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus, porque Deus enxerga o coração. Por isso, meus irmãos, a gente precisa se abster dos nossos julgamentos, se abster da nossa parcialidade, se abster da forma como nós tratamos a igreja de Cristo Jesus muitas vezes. E isso, infelizmente, faz parte do nosso ego.
A verdade, meus irmãos, é que espiritualmente todos nós éramos como esses mendigos, falidos, indignos, e independente do nosso status social, Deus nos ama em nossa miséria e nos torna co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas, ainda mais, a parcialidade cega tanto o nosso coração, que ela não nos traz somente ignorância com respeito à obra de Deus, mas também com respeito à realidade. Porque nos versos 6 e 7, Tiago confronta a igreja aqui de forma intencional, incisiva. Ele está dizendo, olha, vocês estão bajulando, vocês estão dando área VIP exatamente para aqueles que estão humilhando vocês. Vocês não sabem encarar a realidade como ela é. Eles humilham vocês e eles blasfemam o nome de Cristo com aquilo que eles estão fazendo no meio de vocês, e é exatamente eles que vocês estão elogiando e bajulando. E como que nós trazemos isso para a nossa realidade? Hoje nós podemos dizer que nós vivemos a ditadura da relevância, né? Nós temos aí os gurus da prosperidade financeira na internet. Nós temos os gurus da prosperidade psicológica na internet. Nós temos os gurus da prosperidade emocional na internet. Tudo nós encontramos na internet hoje, mas eu não estou dizendo que não tem coisa boa. Tem, né? Mas o que acontece é que hoje todo mundo se tornou um especialista, um guru em alguma coisa, e a grande questão não é nem essa. Porque todos nós, nos colocando ou não na internet, a gente sempre quer ter razão em algum assunto, não é verdade? A gente precisa ser sincero. Né? Por exemplo, eu falo que o Palmeiras é o melhor time do mundo e tem um campeonato mundial, mas eu sei que tem muita gente que vai discordar, né? Mas é um fato consumado. Ou seja, nós temos alguns lados que nós defendemos. A gente pode não jogar na internet, mas a gente defende. Mas acontece que muitos transformam o Evangelho, e têm feito isso, como um manual de finanças. Um manual, né, para tantas coisas, e a questão é que atrai seguidores que passam a medir a dignidade do outro ou não, segundo o resultado emocional, segundo o resultado espiritual, segundo o resultado financeiro. E aí nós inventamos muitas réguas de medir. O perigo, meus irmãos, é adotarmos essas categorias e nós então passamos a excluir o próximo. Não tem um bem famosinho aí que fala que nós não podemos nos aproximar daqueles que têm pensamento de escassez? Vocês não sabem de quem que eu estou falando? Não se aproximem de quem tem pensamento de escassez, porque senão também você vai continuar uma pessoa medíocre. E qual que é o manual para isso? A Bíblia. Ele usa a Bíblia. Então a parcialidade hoje vai além do saldo bancário. Se manifesta na nossa inclinação por pessoas influentes, instruídas, que compartilham do nosso aspecto político. Então, Tiago aqui nos alerta. Ao tratar as pessoas com base nessas aparências, nós estamos ignorando a realidade da vida, estamos ignorando a essência da fé. E Tiago aqui, meus irmãos, enfatiza a questão da riqueza, porque é uma questão contextual da época dele, né? Do tempo dele, por isso que ele escreve. Mas se ele estivesse escrevendo para nós, o que mais que ele poderia falar? O que mais que ele poderia falar? Então, meus irmãos, nós somos desafiados a olhar para o nosso ciclo de amizades. Nós temos as nossas panelas? Temos. Né? Culto passado eu falei, Jesus tinha 120, de 120 tinha 12, dos 12 tinha 3. Ele tinha suas panelas? Tinha. Mas a questão é que ele nunca colocou, a tampa da panela sempre estava aberta. Nós vamos ter as nossas panelas? Vamos. Não é? A gente vai ter mais afinidade com uns e com outros, não tem problema. Mas o grande problema é a gente fechar a tampa da panela, excluir pessoas de acordo com os nossos critérios. Então nós precisamos olhar para o nosso ciclo de amizade, para as nossas panelas, deixar a tampa da panela aberta e garantir que nenhum seja excluído. E garantir que todas as pessoas dessa comunidade tenham acesso à nossa panela, seja a aparência qual for, seja o status social qual for, seja o time que essa pessoa torcer, né? Seja flamenguista, corintiano, não tem problema, receba, apresenta Cristo, né? Vai que muda, né? Receba todas essas pessoas, garanta que não haja áreas VIPs na igreja, no seu coração, né? Seja como for, nós temos que acolher a todos, porque todos nós fomos acolhidos por Deus. Mas além de paganismo e ignorância,
A parcialidade também é uma rebelião contra a lei de Deus. E Tiago vai usar duas expressões aqui fundamentais, como ele caracteriza a lei de Deus. No verso 8 ele diz lei do reino, e no verso 12 ele diz lei da liberdade. Então no verso 8, quando ele diz lei do reino, o que ele quer dizer? É a lei do reino de Deus. E nós, como súditos desse Deus, desse rei, participantes desse reino, qual é a expectativa desse rei com relação a gente? Que a gente obedeça aos mandamentos, que a gente se submeta às vontades, do rei do reino. Mas no verso 12 nós temos a lei da liberdade. Então antes, o que acontece? A lei ela nos condenava. Mas agora nós somos transformados pelo Evangelho. E nós vamos nos submeter à lei do reino, não por medo, não para conquistar a salvação, mas agora nós obedecemos à lei do reino por gratidão, porque agora nós podemos obedecer. Porque pelo Espírito Santo nós somos livres do poder do pecado, para obedecer à lei de Deus. Então essa é a lei da liberdade. Nós somos livres para obedecer à lei de Deus e nos livrarmos do pecado. Então a verdadeira liberdade é a capacidade de rejeitar o mal e abraçar a vontade divina. E Tiago sintetiza como? Trazendo o resumo dos mandamentos. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, ele nos ensina que o amor vertical, o nosso amor por Deus, ele só é válido quando nós demonstramos o nosso amor horizontal, o nosso amor uns pelos outros. Então nós só podemos falar que amamos a Deus quando nós amamos também o nosso próximo. Essa é a lei que rege o reino de Cristo. E aí no verso 9, ele diz assim, se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. E aqui, a gente se depara com uma realidade, porque muitas vezes a gente trata outros de forma parcial, e nós sempre usamos justificativas. É claro, a gente sempre tem as melhores justificativas para todas as coisas, né? Ah, pastor, eu não consigo me dar bem com aquela pessoa. Eu, como pastor, eu digo, olha, aquela pessoa é difícil de amar, eu não consigo amar. Aquele fulano, aquela fulana, eles são muito complicados, como que eu vou amar? Não, eu me rejeito, eu não quero amar aquela pessoa, porque a gente sempre tem todas as justificativas plausíveis, diante dos nossos olhos. Então, o que Tiago está colocando aqui para a gente, meus irmãos, é que não importa a justificativa que a gente tem na nossa mente para não amar o próximo. Tiago, é claro, ele diz aqui, se você não ama o próximo como a si mesmo, você está tratando os outros com parcialidade, então você comete pecado. E se você comete esse pecado, você está transgredindo a lei de Deus. Portanto, é crucial que a gente ame o próximo. Mas quem é o próximo? Não é somente aquele a quem a gente admira. Não é somente aquele que tem gostos parecidos ou iguais com o nosso. Mas quem é o nosso próximo? Todos aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Semana passada a gente não falou de amizades espirituais? Quem são os nossos amigos espirituais? Todos aqueles que Deus colocou ao nosso redor, porque nós somos pertencentes a uma família que não somos nós que criamos. Há uma família que nós não temos a capacidade de criar os relacionamentos que se desenvolvem nela. Não são simplesmente afetos ligados com o sangue, mas afetos muito mais profundos, que somente Deus pode gerar em nosso meio. Por isso que Paulo, meus irmãos, em Efésios, no capítulo 3 ou 4, agora não vou lembrar, mas Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que nós precisamos perseverar para manter a unidade que nos é dada. Tem uma parte nossa? Tem. Nós precisamos perseverar por essa unidade que já foi conquistada por nós lá na cruz. Ela nos é dada. E nós mantemos, então. Todos aqueles que Deus coloca ao nosso lado são o nosso próximo. E aí, até o verso 11, Tiago vai dizer
que a parcialidade é uma rebelião não contra um ponto específico da lei, mas contra toda a lei. Então, olha só, ele está escrevendo essa carta para judeus convertidos, espalhados por todo o mundo romano daquela época. E ele está falando sobre lei com o judeu. E judeu conhece lei? O judeu conhece lei. Ele sabia muito bem o que Tiago estava falando aqui, mostrando que você pode ser um exemplo perfeito de ética, um exemplo perfeito de obediência, pode ser aquela pessoa que passa na frente dos outros e as pessoas vão apontar e falar: que monumento perfeito de religiosidade, de santidade, né? Que pessoa santa. Mas aí Tiago diz: e se você trata os outros com favoritismo? Tiago vai dizer: olha, você pode ser esse monumento de santidade, mas se você tratar com parcialidade e favoritismo as pessoas, você está transgredindo toda a lei de Deus. Toda a sua santidade é mentirosa, toda a sua santidade é falsa. Por quê? Porque a imparcialidade nos faz um transgressor da totalidade da lei de Deus. Não é assim que Jesus resume? Amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e ao próximo como a nós mesmos. Então não tem como dizer que nós amamos a Deus com tudo que somos, se não amamos todas as pessoas como a nós mesmos. Por isso que nós quebramos toda a lei de Deus, quando nós agimos com parcialidade. E no verso 13, essa seriedade fica ainda mais profunda. Ele diz: olha, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aqui essa seriedade fica mais profunda, porque ele compara que todo aquele que vive com parcialidade, com favoritismo, e ele vai comparar essas pessoas como aquele juiz que julga causas sem misericórdia. Meus irmãos, se nós estamos aqui hoje, não é sinal de que a misericórdia triunfou sobre o juízo? Não é? Se nós acordamos, estamos aqui todos bens hoje, é sinal que a misericórdia triunfou sobre o juízo, porque o que nós merecíamos? Condenação, juízo de Deus. E o texto vai dizer então que aqueles que agem com parcialidade, sem misericórdia, então para esses não haverá misericórdia. A lógica por trás disso é que você está criando a sua própria lei. Lembra quando Jesus disse que nós seremos julgados de acordo com a régua que nós usamos? A carta de Tiago é impressionante porque parece que ela é uma cópia do Sermão do Monte, só que de forma expositiva, né? Parece que Tiago está lendo, interpretando, explicando e aplicando o Sermão do Monte de Jesus. Então, ele está criando uma lógica inversa aqui. Se nós, quando fomos tratados por graça, como é que Jesus diz lá no monte? Bem-aventurado, no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Mas ele está invertendo a lógica aqui. Ele está falando: olha, se você não agir com misericórdia, você não é bem-aventurado. Você vai enfrentar não a misericórdia, você vai receber não graça e misericórdia, mas você vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Então, é assim que Deus age com aqueles que não agem com misericórdia. Mas qual que é a solução, meus irmãos, para não vivermos como parciais ou legalistas? É o que ele diz no verso 12. Ele diz: assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Como pessoas amadas por Cristo, por exemplo. Quem foi Cristo? Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Agindo como pessoas perdoadas. Todos os dias nós pecamos contra a lei de Deus, mas todos os dias nós somos alcançados pela graça do Senhor. Então, se fomos alcançados por graça, o que nós precisamos fazer? Estender graça. Se fomos alcançados por misericórdia, por amor, o que nós precisamos fazer? Estender graça, estender amor aos outros, porque nós podemos ser agentes de reconciliação na vida dos outros. Então, viver na lei da liberdade é enxergar que o melhor caminho que você tem para desfazer a inimizade que você possa ter com outra pessoa é você ser uma discípulo ou uma discípula de Cristo fiel, como essa pessoa também,
sendo uma discípula ou um discípulo de Cristo fiel, ou às vezes, até mesmo convertendo essa pessoa a Cristo Jesus. Então, que maravilha, meus irmãos, às vezes você está na fila da comunhão, na fila da ceia, por exemplo, e aí você olha para o lado, ou você olha na tua frente, e você vai enxergar exatamente aquela pessoa com quem talvez você tinha uma inimizade, mas que está ali naquela fila, compartilhando do mesmo pão com você, compartilhando da mesma comunhão, da mesma unidade, do mesmo cálice, da mesma vida, da mesma família com você, porque é isso que nós recebemos de Cristo Jesus, e é isso que nós precisamos estender aos outros. Mas o tema é acolher, né? E até agora nós falamos sobre imparcialidade. Mas a lógica aqui é clara para a gente, é simples. Porque se nós queremos ser uma verdadeira igreja acolhedora, para que nós sejamos assim, nós temos que ter uma única tarefa: eliminar do nosso meio todo tipo de parcialidade, eliminar do nosso meio todo tipo de favoritismo. Então, se não houver parcialidade em nosso meio, as pessoas das mais diferentes classes sociais, raça, gênero, nível de instrução, seja quem for, eliminando parcialidade, todas as pessoas se sentirão bem acolhidas. Se lutarmos para que não haja área VIPs, não somente no nosso meio, mas também dentro do nosso coração, nós vamos receber todas as pessoas como pertencentes à nossa família, e não somente como mais um número nas nossas pranchetas. Se olharmos para as pessoas, meus irmãos, pela lei da liberdade, pelas lentes do Evangelho, e não dos critérios que nós criamos, os nossos relacionamentos vão ser vivos, significativos e acolhedores. Se Cristo nos acolheu como somos, acolhidos por Ele, então qual a justificativa que nós podemos dar para não acolhermos todas as pessoas no nosso meio, como se já fossem dos nossos, né? Então, meus irmãos, concluindo, que o Senhor nos abençoe, porque, como eu disse antes, é uma dificuldade de todos nós. Esse fruto do Espírito Santo de não agir com parcialidade não é uma obra natural nossa, mas é um fruto do Espírito, como eu já disse. Pela nossa própria força, nós não vamos conseguir, mas a gente pode se esforçar? Pode, porque nós temos a lei da liberdade, do Espírito que atua em nós, que não nos faz escravos do pecado, mas da lei que agrada ao Senhor. E se tem algo, meus irmãos, em nosso meio que agrada ao Senhor, é que nós tratemos todas as pessoas com o mesmo amor que nós fomos tratados, com a mesma graça que foi estendida, com a mesma misericórdia que está sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, para amarmos a sua igreja, sendo uma igreja acolhedora, né? Tratando os outros, não com parcialidade, mas com amor, graça e misericórdia. Amém? É um grande desafio, mas em Cristo nós podemos, não é verdade? Em Cristo nós podemos. Você pode se colocar de pé? Vamos cantar essa canção, como o Tiago nos convida na sua própria carta. Nós só podemos realizar isso no nosso meio, olhando para a pessoa de Cristo.